Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa série Viagem Segura, Responsabilidade Civil no Setor de Turismo. Para encerrarmos, trouxemos um convidado muito especial, especialista em turismo e que irá responder algumas perguntas relacionadas ao setor de turismo. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Marcos de Oliveira, sócio do CMO Advogados, assessor jurídico também das principais associações que representam o agenciamento de viagens e também fundador do perfil Turisprudência no Instagram. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite novamente. Estamos ansiosos para aprender com o seu conhecimento. Olá, meninas, é um prazer grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Realmente muito interessante. A gente fica lisonjeado enquanto um profissional da área jurídica, né? Esse tipo de trabalho acadêmico eu acho que realmente desenvolve muito vocês enquanto profissionais, futuras profissionais aí com o negócio. Contem muito com a gente. Mais uma vez agradecendo muito o convite. Fico ao inteiro dispor de vocês. Por favor. Mais uma vez, muito obrigada, Marcelo. Nós vamos começar então com as perguntas e a nossa primeira pergunta é: nos casos em que a culpa é dividida entre agência, hotel e companhia aérea, como que fica a responsabilidade? Então, Ana, você sabe que quando a gente tem um serviço turístico prestado, dificilmente a gente encontra cenários com um único serviço turístico, né? As viagens realmente, na maioria das vezes, elas acabam consolidando um conjunto de serviços. Então você tem hospedagem, você tem o transporte, às vezes você tem seguro, assistência envolvido, enfim, são vários detalhes. Um cenário para nós encaixarmos e encontrarmos responsabilidade de todos realmente é mais difícil, é mais raro. Por isso, e para isso, que obviamente existe, né, um conjunto de apuração. É importante a gente conhecer as provas, é importante a gente conhecer o cenário, o que efetivamente aconteceu, para entender o que é de responsabilidade de quem. Isso sempre vai ser primordial nesse tipo de situação. E para isso, obviamente, você tem ou negociações, tratamentos ainda extrajudiciais, ou, obviamente, a gente vai, se a gente entende como necessário, já demandar, utilizar do Poder Judiciário para exatamente equilibrar essas responsabilidades, encontrar, né, a responsabilidade de cada um e reparar um possível dano de consumidor. É bem nessa linha, né? Cada um, em tese, deverá responder pelo que fez, mas a gente sabe que a responsabilidade civil, a responsabilidade nas relações de consumo, ela existe como a responsabilidade solidária, né, pessoal? O pessoal do direito aí muito já ouviu a respeito disso. Então, antes de sairmos aí condenando todo mundo também, é interessante que a gente tente efetivamente descobrir, evidenciar com provas o que efetivamente aconteceu e o que foi de responsabilidade de cada um. Esse momento probatório, esse momento de análise é sempre muito necessário aos nossos olhos, que vamos, obviamente, operar isso, seja para consumidores ou seja para os prestadores de serviços, né? Sim, e dando continuidade, você lida tanto com consumidores quanto com empresas. Como equilibrar essa balança? Alguma vez já teve que apagar incêndio dos dois lados? No mesmo caso, Rafaela, é óbvio que é mais raro, até porque a gente sabe que, se isso porventura acontece, o profissional jurídico da advocacia, especificamente, ele vai ter aí um contexto ético para resolver. Porque se ele está pelo prestador, por um prestador e, obviamente, pelo consumidor, ele não vai poder atuar para os dois lados. É interessante que ele tenha talvez uma oportunidade, esse profissional, de equilibrar essas coisas e talvez tentar resolver para tudo e para todos da melhor maneira possível, da maneira mais imparcial possível. Agora, atuar num cenário extrajudicial ou mesmo judicial, a gente sabe que a gente tem um impedimento ético, né? Mas, enfim, na prática, ou nós estaremos, obviamente, ali defendendo os interesses dos prestadores ou, obviamente, os interesses dos consumidores. Nós, enquanto escritório, obviamente temos os dois cenários aqui. A gente encontra e temos atuação para consumidores e para prestadores de serviços. Cada um dentro da sua alçada, cada um dentro da sua discussão e análise. Eu acho que direito todos têm. Os dois lados têm os direitos, né? A lei existe para isso, para trazer justiça, para trazer equilíbrio. Então, eu acho que é normal e principalmente esse tipo de segmento, viagens e turismo, né? O volume é muito grande e eu acho que a gente encontrar bom senso e equilíbrio são palavrinhas chaves para esse tipo de negócio, para esse tipo de atividade.
E quando tudo dá errado, como voo cancelado, hotel cheio, passeios desmarcados, qual que é o caminho mais rápido para o consumidor buscar reparação sem virar refém de burocracias? Bem, primeiro, Ana, se numa mesma viagem tudo isso acontecer, essa pessoa tem que rezar bastante, né? É um primeiro cenário. Mas é óbvio que ela tem que. Sabe o que eu acho muito na prática e trabalhando muito nesse segmento como advogado? É importante que um consumidor, um viajante, um turista, se ele se depara com os problemas quando, no desenvolvimento da viagem, ele começou a viagem dele e ele acaba, né, se deparando ali com situações. O que ele tem que fazer? Primeiro de tudo, ele tem que, por conta, tentar resolver aquilo para que, obviamente, a viagem dele aconteça. A gente sabe que, por vezes, pode ser que ele tenha dificuldades. Pode ser que ele tenha dificuldades por uma inexperiência, por uma falta de contatos com prestadores e tenha, obviamente, uma dificuldade. Nesse ponto, vejo aí muito interessante e positivo, né, um setor que a gente aqui auxilia demais, que é o intermediador, né? São as agências de turismo, que acabam servindo nesse momento como grandes apoios, né? Grande assistência, né? Para exatamente tentar amenizar e resolver esses problemas dessas pessoas. Duas situações, ou o consumidor tenta resolver rapidamente ali na mão dele e ele obviamente fluir com aquilo e depois ele tentar resolver obviamente com as pessoas envolvidas, ou ele tentar esse apoio, né, quando tem, a gente sempre indica que tenha, né, de assistência junto a intermediadores como agências de turismo. Acho que isso faz muita diferença nesse tipo de contexto. E em casos de situações de cancelamento de última hora por parte da companhia aérea, como a agência auxilia o cliente? Em caso de atrasos longos, há suporte para garantir acomodações ou refeições para o cliente? Legal, Rafael. Acho que aí a gente tem duas situações. Primeiro, a questão dos cancelamentos de última hora, quando porventura acontece. Hoje no país, nós temos aí, inclusive, normas do segmento do transporte aéreo a respeito disso, que exigem que os passageiros compartilhem os seus contatos em cada reserva realizada. Hoje não dá para se fazer uma reserva de transporte aéreo sem que você dê o seu contato pessoal, né, os seus dados pessoais ali por uma questão e exigência, inclusive, de segurança pública. Tá? As normas de transporte aéreo hoje, elas exigem dessa forma. E aí, o que acontece? Quando esses cancelamentos de última hora, né, infelizmente, o consumidor se depara com isso, é óbvio que a gente volta para a pergunta anterior. Ele tem assistência? Ele tem alguém para, obviamente, talvez, né, o assistir em conjunto com isso, com relação à sua pergunta? Isso faz toda a diferença quando esse passageiro, esse cliente, tem, na realidade, esse apoio. Porque essa agência vai exatamente gerar essas opções de ajuda imediatas para ela. Por vezes, quando você tem uma reserva aérea realizada por intermédio de uma agência, essa reserva ela fica conectada com essa agência. Então, a agência ela tem uma autonomia de trabalho e operação com esta reserva aérea. Que ótimo, porque ela consegue, nos contatos que ela tem com esse consumidor, automaticamente gerar ali, abrir um leque de opções para ela. Muito melhor do que ela ficar, por vezes, nas mãos de uma única companhia aérea. Então, ela comprou com aquela companhia, a companhia gerou um cancelamento para ela. Muitas vezes, nessa situação, esse consumidor fica bem vendido, como diz o outro, porque ela não tem muita opção. Agora, se ele tem esse auxílio de um intermediador, de uma agência no meio desse caminho, essa agência já vai abrir um leque de opções para ela. Já vai trabalhar, pesquisar todas as opções para que já voltar o contato para esse passageiro automaticamente com essas possibilidades de resolver o problema dela. Né? Esse é o grande lance com relação a esse apoio, né, na realidade. Já a segunda parte da sua questão, que envolve aí os direitos desse consumidor, já que ele está ali no aeroporto e aconteceu essa situação, mais uma vez a gente tem a legislação especial desse segmento que traz a respeito, né, dos direitos do passageiro. Vocês já viram hoje quanto está no mercado, quanto está na mídia a respeito dessa criada área chamada direito do passageiro? Né? Muita gente hoje no nosso segmento jurídico vem trabalhando com esse chamado direito passageiro. Quando esse cliente tem um cancelamento de última hora, aéreo, está lá no aeroporto, está a caminho do aeroporto e já não sabe o que fazer, por vezes vai nascer a ele aí realmente um conjunto de direitos
que por vezes ele varia conforme o tempo ou a ocorrência desse cancelamento. Por exemplo, será que um próximo voo que está sendo ofertado para ele, né, ou se estamos diante de um atraso, por exemplo, é de 2, de 4, superior a 4 horas? Esses tempos é que farão aí diferença desses direitos. Ele vai ter desde o direito a contatar familiares, etc., até sim o direito a refeições, direitos de traslados e táxis, até mesmo nos maiores tempos de atraso, ele tem também direito, inclusive, de hospedagem, né? Então, o leque dele é grande. A gente conecta muito isso com a atual Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, que é lá de 2016, inclusive. E existe algum canal de comunicação direto entre a agência e as companhias aéreas para acelerar soluções em casos de atraso? Boa pergunta. A própria existência da agência ou de uma agência enquanto intermediário já é o canal de comunicação imediato desse cliente, porque sim, pelas relações comerciais que as agências de turismo têm, do dia a dia, é óbvio que os canais que elas possuem são muito mais eficazes do que os dos consumidores, né? Então, mais uma vez, por vezes, pode acontecer de uma agência conseguir resolver o problema desse consumidor até mesmo com outra companhia aérea. Mais uma vez, como eu disse para a Rafaela, de repente, se ele estava conectado com uma única, porque comprou direto com essa companhia aérea, talvez ele não tenha essas mesmas opções, né? Então, sem dúvida, uma agência de turismo tem canais, contatos muito mais eficazes do que, de repente, um cliente diretamente com o fornecedor, neste caso, com uma companhia aérea. E o que as empresas de turismo ainda precisam aprender para proteger sua reputação e evitar processos desgastantes? Interessante a sua questão. Por quê? Porque a gente sabe o tamanho da judicialização no segmento de viagens e turismo atualmente no Brasil, principalmente envolvendo companhias aéreas, né? E por vezes, pela existência da responsabilidade solidária, a gente tem outros prestadores em conjunto no mesmo processo. Aí você vai se deparar com processos com operadoras, com agências, até mesmo com meios de hospedagens, todos juntos porque existe a tal da responsabilidade solidária. Ok, não é talvez matemática para essa questão e para essa pergunta, né? Agora, este melhorar as suas condutas, melhorar os seus procedimentos faz todo sentido, Rafael, né? Se a gente fala de fornecedores, se a gente fala mesmo dos intermediadores que cada vez mais aumentam aí a qualidade dos seus serviços, mas eles precisam se atentar desde o atendimento do consumidor com melhor informação, qualidade de informação prévia, até mesmo um melhor cenário de assistência. Porque quando a gente fala de um serviço turístico, né, a gente tem aquele momento anterior à contratação, tem o momento do desenvolvimento da viagem e tem, obviamente, pós-venda. Às vezes os clientes voltam, a viagem termina e você tem vírgulas ali, né, para parar, para resolver. Quanto melhor for a informação e a assistência, que são dois deveres de qualquer prestador de serviço turístico, melhor será a qualidade dos serviços prestados por qualquer empresa desse segmento. Isso é vamos dizer, uma dica, né, primordial, preciosa, que eu sempre compartilho aí em momentos, em palestras, enfim, para que clientes que são desse segmento cada vez mais aumentem e tenham aí qualidade no seu serviço e segurança para evitar, obviamente, demandas. E quais são os maiores erros contratuais que você vê as empresas cometendo? Algum deles poderia ser evitado com algo simples? Sim, sem dúvida. Com certeza eles evitariam com essa melhora de informação. Quando a gente tem contrato e quando a gente tem uma relação de consumo, por vezes a gente se depara com o quê? Com aqueles famosos contratos de adesão, né, em que o consumidor, o cliente, ele não tem uma oportunidade de negociar e de trocar cláusulas. Aquelas cláusulas elas já vêm prontas, né? Então, quanto mais essas empresas melhorarem esses documentos, melhorarem essas informações com transparência, com clareza, né, alimentando cada vez mais essas informações,
mais será aí satisfatório para que essas empresas eliminem esses problemas. Às vezes realmente são coisas muito simples, né? Às vezes você tem a falha ou a falta, a lacuna de informações que são preciosas. Quando você vai trabalhar, por exemplo, valores, divulgá-los em dólar e de repente você falhou na questão da conversão em real, as questões com relação às condições tarifárias. Toda passagem, por exemplo, todo transporte, ele se conecta com o que a gente chama de bases tarifárias. E cada base tarifária de uma reserva que está sendo feita para você tem um conjunto de regras. Quanto mais esse prestador de serviço melhorar a informação a respeito disso, mais seguro ele vai estar. Então, são detalhes a serem lapidados diariamente por esses prestadores que com certeza aumentam, né, a qualidade do serviço dele e previnem com relação a processos, a demandas aí desnecessárias. E com o avanço do turismo digital, como você enxerga os desafios jurídicos para plataformas de viagens e agências tradicionais? E como o consumidor pode se proteger na hora de fazer uma compra nas plataformas digitais? São dois cenários, né? Eu concordo plenamente que o volume de tecnologia, o avanço da tecnologia para os prestadores desse segmento, primeiro eu acho extremamente benéfico, porque realmente cada vez mais viabiliza aí operações com celeridade, com rapidez, né, facilita a vida realmente do consumidor. Isso, qualquer agência, por exemplo, como prestador, hoje consegue usar a tecnologia. Não precisa ser uma grande agência, né, que trabalha de repente no meio digital, mas seja uma agência pequena, média, grande, gigante, consegue utilizar a tecnologia da mesma forma. O importante é que todas tenham a consciência, né, de que usar a tecnologia de forma alguma é esquecer de que eles precisam cumprir os tais deveres que a gente conversou agora há pouquinho: informação e assistência. E aí o que às vezes a gente muito vê é vacilo, né? O cara está ali usando uma tecnologia, um prestador de serviços turístico, mas falha no compartilhar a informação. Ele fica tão acelerado para de repente fazer uma venda, né, que de repente escolhe de informações que são preciosas para aquele negócio e que são preciosas para a segurança dele, enquanto também atividade. O consumidor, ele tem que sempre, obviamente, pesquisar sobre o que porventura ele vai decidir ali para de repente fechar e adquirir um serviço turístico, qual é o histórico dessa empresa, dessa plataforma, se ela porventura tem registro de reclamações. A gente sabe que tem aí canais públicos para isso. Você tem um consumidor.gov, né? Você tem canais privados, como o famoso Reclame Aqui, que acabam gerando e compartilhando informações sobre o histórico de uma determinada empresa. Uma grande dica para esse consumidor que vai aí tomar suas decisões com relação à aquisição de serviço turístico é histórico, possíveis registros anteriores, né, sobre a procedência daquilo que ele pretende e o quão claro está para ele o conjunto de informações a respeito da viagem que ele pretende, dos serviços turísticos que ele pretende. Se o consumidor agir dessa forma, ele já vai ali reduzir muito a chance de qualquer problema nessa aquisição dele. E, por último, o que mudou com a atualização da Lei Geral do Turismo? Teve algum impacto referente à responsabilidade civil e à responsabilidade solidária entre as empresas? É interessante. A gente tem um relacionamento muito grande com esse tipo de negócio. Nós temos um relacionamento por participação junto a clientes aí, as principais entidades que representam, por exemplo, o agenciamento e distribuição de viagens no Brasil. Então, a gente tem aí um contato muito profundo com isso que aconteceu. Nós tivemos em setembro uma revisão da Lei Geral do Turismo, né, e nós tivemos quase uma revolução, né, no cenário de responsabilidade do agenciamento. Como assim? Chegou a passar na Câmara dos Deputados, chegou a passar no Senado Federal, só parou ali com o veto presidencial mesmo. Por quê? Porque por ocasião de notas e estudos do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Consumidor, houve um entendimento da redução dos direitos dos consumidores se a lei daquele jeito passasse, fosse aprovada.
Mas nós teríamos um cenário em que as agências de turismo, por exemplo, continuariam sempre responsáveis por tudo que ela faz, por todo o serviço de intermediação que ela faz. Mas, do outro lado da moeda, ela deixaria de ser e estar responsável por qualquer outro serviço ou conduta que não tivesse sido ali originado com ela, ou não fosse da autonomia e ingerência dela. Um atraso de voo, um extravio de bagagem, um cancelamento de uma viagem, um problema efetivo lá na estrutura do meio de hospedagem, qualquer dessas situações, quaisquer delas, na realidade não levariam mais à aplicação de uma responsabilidade solidária de uma forma automática ao agenciamento. Isso não aconteceu, né? A responsabilidade solidária está aí e continua aí conforme a legislação, mas como um prestador de serviços jurídicos nesse segmento que tenta e busca equilíbrio, bom senso, justiça, da melhor maneira possível para ambas as partes nas relações de consumo, eu vou continuar trabalhando para, obviamente, tentar melhorar esse cenário cada vez mais. Ai, que ótimo. Então, muito obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Contem sempre muito comigo. Parabéns pelo trabalho. Espero que eu tenha ajudado. Vamos em frente. Obrigado, parabéns. Obrigada. E para encerrarmos, Dr. Marcelo, agradecemos imensamente por sua participação e pelas informações valiosas que compartilhou conosco hoje. Foi um prazer ouvir sua perspectiva sobre o funcionamento das agências de turismo. Sem dúvida, suas explicações enriqueceram nossa compreensão sobre o setor e reforçaram a importância de uma boa comunicação entre agências, companhias aéreas e clientes. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pelas contribuições tão relevantes. Desejamos sucesso contínuo em sua trajetória e esperamos contar com sua participação novamente no futuro. E para saber mais informações, siga também o perfil Turisprudência no Instagram, onde possui dicas e conteúdos relacionados ao setor de turismo.